Olá, pessoal! Dando prosseguimento às nossas atividades do nosso primeiro webinário internacional de estudos numismáticos da antiguidade, nós vamos ter hoje o prazer de receber um colega, amigo de longo tempo, com pesquisas que foram desenvolvidas e iniciadas até com o acervo do Museu Histórico Nacional também, e que foi dando prosseguimento aos seus estudos, começou a caminhar por outros territórios, por outros países, e que hoje está desenvolvendo uma pesquisa fabulosa que vocês vão poder conhecer já já. Bom, então eu estou falando do nosso querido Diego Machado, que é doutorando em arqueologia pela Universidade do Minho, licenciando em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, licenciado, desculpa, em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Federal do Estado do Rio de Janeiro, pela Unirio, licenciado e mestre em Arqueologia pela Universidade do Minho, investigador do Laboratório de Paisagens, Patrimônio e Território. Atua em arqueologia urbana e estudos de cultura material, em especial as moedas e cerâmica da época romana e medieval. Ele vai hoje nos apresentar a sua fala sobre economia e sociedade em Bracara Augusta, o contributo dos tesouros numismáticos. Diego, é um prazer te receber. Passo a palavra para ti e fique à vontade para brilhar aqui com essa linda apresentação do nosso evento. Muito obrigado. Olá, boa tarde a todas e a todos. É com grande alegria que recebi o convite para participar e gostaria, claro, de começar por parabenizar os organizadores, a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, a pessoa do professor Carlos Eduardo Campos, assim como o Museu Histórico Nacional. Como o Carlos apresentou, eu comecei pela história e depois fui para a arqueologia, e o que pretendo mostrar aqui seria uma coisa mais tangente entre as duas áreas, que acho que, pode funcionar melhor para todos os gostos. Então, espero que eu seja bem sucedido nessa empreitada e também que seja, do vosso agrado. Então, vamos começar. O precoce contato da região ocidental da área galaico-bracarense com os exércitos romanos e a sua aparente pacificação associada a uma reconhecida hierarquização do povoamento no século I a.C. terão, porventura, reforçado a especificidade cultural desta região meridional do noroeste peninsular relativamente às regiões mais setentrionais e interiores. De fato, este território possui traços culturais distintivos, particularmente perceptíveis na estruturação de um povoamento hierarquizado, encabeçado por óppida, povoados por vezes com 4 linhas de muralha que encerravam grandes áreas, alguns com mais de 10 hectares, e com uma organização ortogonal das áreas residenciais. Acrescem ainda outros traços diferenciadores, como a prática de colocar estátuas de guerreiros em pontos destacados das muralhas, que se supõe relacionada com processos de afirmação identitária das comunidades, bem como com a emergência de uma elite que se afirmaria também através de uma linguagem decorativa que ornamenta as pedras formosas de alguns balneários ou as portas de algumas casas. Entre as questões historiográficas que tradicionalmente se colocaram relativamente à integração e urbanização do Noroeste, destaco 3, cuja avaliação depende de dados de natureza textual e que se articulam diretamente com a reforma administrativa de Augusto, como seja a integração provincial, a organização conventual e o estatuto jurídico das respectivas capitais. Relativamente à integração provincial do Noroeste, sabe-se hoje, graças ao conteúdo da Tábula de Bronze de Bembibre, também chamada Edito de Albierzo, datado do ano 15 a.C., que as regiões de Astúria e Caláquia se encontravam nessa data integradas na província transduriana, hipoteticamente criada em 25 a.C., para fazer face às necessidades militares e organizacionais associadas às guerras cantábricas e ao controle do território, ainda que o seu efetivo funcionamento possa ser mais tardio, em torno do ano 22 a.C., por ação de Lúcio Cécio Quirinal. No entanto, sabemos que a vida dessa província foi curta, tendo os territórios do Noroeste acabado por ser integrados na Citerior, ainda durante a última estadia ocidental de Augusto, que terá tido por objetivo o ultimar da divísio provincial da Espanha em 3 províncias e a organização da malha conventual. Na verdade,
Sabe-se hoje que os conventos jurídicos foram uma criação de Augusto, tendo por base os dados propiciados pela Tabula Laugeiorum, datada do ano 1 a.C., facto que não deixa dúvidas quanto à assinatura de Augusto na subdivisão das províncias em unidades administrativas de caráter judicial. Já a questão relativa à natureza jurídica das três capitais conventuais permanece problemática, dada a ausência de evidências epigráficas sugestivas do seu estatuto fundacional ou mesmo sobre a sua eventual promoção municipal em época Flávia. Por isso, considerando a relevância política e administrativa das três capitais de conventos do Noroeste, e sendo certo que possuíam instituições de governo semelhantes aos municípios, parece hoje bastante verossímil que possam ter gozado do direito latino desde a sua fundação, tal como vem sendo sugerido por Patrick Leroux desde 1994. A anexação do noroeste da Península Ibérica ao Imperium de Roma nos finais do século I a.C., uma vez terminadas as guerras cantábricas, permitiu a inserção de um território vasto e densamente povoado à área de influência direta de um império que se vinha constituindo há 4 séculos. Este longo período de expansão e conquista permitiu aos romanos a constituição de mecanismos administrativos bastante eficazes, seja por sua capacidade de adaptação a diferentes realidades ou ao longo desenvolvimento que conheceu desde as primeiras cidades na Península Itálica, ainda no século IV, ou as diferentes regiões da Hispânia, integradas paulatinamente desde a Segunda Guerra Púnica. Administrativamente, a península conheceu uma nova divisão em 3 províncias: Lusitânia, a sudoeste, Báetica, a sul, e a Tarraconenses, que ocupava a área norte e este, onde foram integradas as recentes conquistas. O enquadramento pré-romano de Brácara Augusta é conhecido em resultado de um número significativo de trabalhos realizados sobre a ocupação proto-histórica, dispondo-se igualmente de uma boa base arqueológica para a caracterização do território no período romano. O conjunto dos dados disponíveis torna possível compreender as dinâmicas que presidiram a fundação da cidade, bem como os impactos decorrentes da criação dessa nova realidade. O inegável protagonismo assumido pelos indígenas na vida econômica e na estrutura social de Brácara Augusta, bem documentado pela epigrafia, parece demonstrar que a sua criação se deveu a uma decisão política consensual entre Roma e as elites indígenas bracarenses, a qual terá sido precisada com os necessários instrumentos jurídicos e administrativos romanos. Somente após esses procedimentos se terão realizados os trabalhos de agrimensura, certamente anteriores ao processo de povoamento da área urbana e das atividades construtivas, que estariam já em desenvolvimento quando Paulo Fábius Maximus se deslocou à cidade entre 3 e 2 a.C., na qualidade de legado imperial, e tomou parte da homenagem que os Brácara Augustani prestaram a Augusto. Em suma, a integração dos novos territórios deu-se a partir de 2 vetores. Por um lado, a máquina estatal através de instrumentos administrativos e jurídicos que permitiram a articulação do Noroeste com o Império. E por outro, por meio da fixação de agentes ligados às atividades comerciais, de modo a expandir seus negócios através de acordos de patrocínio e clientela com as elites indígenas interessadas em manter os seus estatutos sociais. O processo de materialização dos limites e a subdivisão do espaço físico da cidade de Brácara Augusta pode ser inferido a partir dos dados arqueológicos disponíveis, sendo possível estimar que a cidade teria o seu eixo maior no sentido este-oeste e uma área planificada de cerca de 29,85 hectares. Por outro lado, a valorização conjunta dos elementos determinantes da morfologia urbana forneceu-nos a base para restituir o módulo usado na marcação da cidade. Assim, os vestígios construtivos documentam que a cidade possuía uma orientação nor-noroeste, sul-sudeste, sendo a distância medida entre os eixos das ruas conhecidas de 156 pedes, quer no sentido norte-sul, quer no sentido oeste-oeste, facto que sugere um modelo planimétrico baseado no cruzamento de 2 eixos principais, com subsequente marcação de eixos paralelos que definiam uma grelha quadrada. Já nas primeiras décadas após a fundação da cidade, ter-se-ão iniciado as atividades construtivas associadas ao Fórum, que terão exigido uma considerável mão de obra indígena. No entanto,
nada sabemos sobre a estrutura do centro administrativo e religioso de Brácara Augusta, uma vez que ainda não foi arqueologicamente intervencionado, sendo a sua localização conhecida, sobretudo, através de referências presentes na cartografia histórica da cidade. Podemos ainda atribuir ao período de Augusto alguns silhares que marcavam os limites dos quarteirões, alguns muros de contenção construídos em aparelhos poligonal de tradição indígena, bem como um invulgar espaço construído cujas características sugerem a sua possível função como espaço comercial. No entanto, a imagem que podemos recriar da cidade de Augusto e Júlio Cláudia em nada se assemelha à cidade da época Flávia, pois datam já de um período avançado, entre os finais do século I e os inícios do II, alguns dos principais equipamentos públicos reconhecidos pela arqueologia, que representavam imprescindíveis ornamenta de qualquer cidade romana provincial e a efetiva ocupação dos quarteirões habitacionais. O edifício comercial, antes referido, datável dos inícios do século I, foi arrasado para a construção, nos inícios do século II, de umas termas públicas e um teatro anexo. Estes dois edifícios constituem os exemplares melhor conhecidos da arquitetura pública romana, situando-se nas imediações do Fórum. O edifício das termas ocupava uma área quadrada, com 150 pedes de lado, que incluía as zonas de banho e de serviços, e uma ampla palestra. O primeiro projeto define uma construção retangular alongada que permitia uma circulação axial retrógrada. A área de banhos ocupava uma superfície reduzida, sendo composta por um amplo apoditérium associado a uma piscina, por um frigidárium, também com uma piscina, 2 tepidária e um caldarium. O edifício foi objeto de sucessivas reformas até o seu abandono, nos inícios do século V, tendo mantido, contudo, a sua configuração inicial. O teatro anexo às termas, ainda em fase de escavação, possui uma cáuia com diâmetro máximo de cerca de 70 metros, delimitada por um robusto muro perimetral com contrafortes. A orquestra possui 20,80 metros de diâmetro máximo, estando desprovida do pavimento, que seria constituído por grandes lajes de granito polido, tal como o Adytus Norte. O corpo cênico integrava o púlpito, com 7,37 metros de profundidade por 29,54 metros de comprimento, estando limitado por 2 basílicas, enquanto na parte traseira do teatro foi identificado um pórticos postes Kainan. O abandono do edifício ocorreu nos finais do século III, tendo sido parte da sua estrutura reaproveitada para a implantação da muralha, nos inícios do IV. Uma vez que a estrutura urbana estava criada, foi iniciada a ocupação do parque habitacional da cidade, em época Flávia, que estava representado por domos que preenchiam a metade ou a totalidade dos quarteirões, rodeados por eixos pedonais porticados e que reproduziam com grande qualidade o léxico arquitetônico itálico, nas plantas e na escolha dos materiais. Trata-se maioritariamente de domos de peristilo, ladeadas de pórticos que bordejavam as vias e facilitavam o acesso às lojas, que se desenvolviam na parte baixa das casas. A única casa integralmente escavada em Braga está representada pela Domus das Carvalheiras, que ocupava a totalidade de um quarteirão urbano, cujo primeiro projeto data de época Flávia, oferecendo a particularidade de ser uma domus de átrio e peristilo. A construção exibe características que podem ser consideradas típicas da arquitetura doméstica provincial, onde se testemunham os clássicos espaços de recepção e representação, em torno das áreas abertas e ajardinadas do átrium e do peristílium. A casa sofreu uma primeira remodelação no século II, altura em que um quadrante da habitação foi sacrificado para a construção de um balneário para uso público. As sucessivas reformas do conjunto doméstico das Carvalheiras até aos séculos V, VI são reveladoras da sua longa ocupação, mas também da sua paulatina metamorfose, refletindo a evolução urbanística e arquitetônica dos quarteirões residenciais de Brácara Augusta. Em finais do século III, Brácara Augusta tornou-se a capital da nova província da Galáquia, criada por Diocleciano. O novo estatuto político da cidade, no século IV, terá justificado um importante programa de renovação urbana, perceptível pela remodelação de equipamentos de caráter público e pela generalizada renovação do parque habitacional. Enquanto capital provincial,
Brácara constituiria, no século IV, uma cidade atrativa para todos os que procuravam competir pelos altos cargos administrativos do Estado romano. A muralha, edificada no século IV, constitui o maior investimento construtivo deste período. A fortificação foi identificada através de escavações realizadas em áreas periféricas da cidade, que permitiram identificar vários tramos desta poderosa estrutura. A norte da cidade foram identificados vestígios de um torreão e do pano externo da muralha. Numa intervenção realizada a sul, detetou-se outro torreão. A este, na zona arqueológica do Fujacal, foram descobertos mais 2 torreões, assim como um extenso pano da muralha. E, finalmente, na zona da Sé Catedral, os trabalhos realizados permitiram identificar o paramento externo da fortificação. O aspecto da estrutura seria esse, apresentado em 3D, imagem que é reveladora do impacto visual que a muralha certamente exerceu a quem a contemplou. A partir de finais do século III, muitas domos sofreram alterações substantivas, vendo desaparecer os pórticos, que foram integrados nas construções, ao mesmo tempo que adotam evidentes sinais de luxo, com a instalação de balneários privados, verificando-se igualmente o uso sistemático de mosaicos e de estuques a revestir os pavimentos e as paredes. Destacamos aqui a já apresentada Domus da Escola Velha da Sé, cujo quarteirão sofreu uma profunda remodelação nesse período, como consequência da aquisição dos 2 lotes por um único dominus. O resultado dessa alteração tornou a área da antiga habitação a sul, de época Flávia, um espaço certamente associado às práticas simposiásticas e de recepção de comiuas, fruto da transformação do peristilo num pátio aberto e com a instalação de um balneário na parte oeste do quarteirão. Apesar do fim do domínio romano na Espanha e a instalação dos suevos na região da Galáicia, a florescente cidade do século IV persistiu nos séculos V e VI, tendo se mantido ocupado na sua maior extensão, verificando-se a continuidade das importações e uma intensa atividade artesanal. Os dados disponíveis apontam para mudanças de natureza sociocultural, reconhecendo-se um máximo aproveitamento das estruturas preexistentes, com reduzido investimento construtivo e uma clara ausência de soluções construtivas padronizadas. A primeira basílica paleocristã foi implantada onde teria existido um mercado, no setor nordeste do perímetro amuralhado, mesmo junto à cerca. As mudanças configuram ainda um novo modelo residencial, com o peristilo a ceder lugar ao pátio, que dava acesso a diferentes unidades habitacionais. Simultaneamente, assiste-se ao aparecimento de novos edificados de caráter habitacional e artesanal, que se erguem de forma orgânica em anteriores espaços e edifícios públicos desafetados, como aconteceu na área do teatro. No decorrer da atividade arqueológica que se realiza em Braga de forma sistemática desde 1976, no âmbito do projeto de salvamento de Brácara Augusta, foram identificados 6 tesouros numismáticos no interior de unidades habitacionais da antiga cidade romana. Na campanha de escavações realizada na Domus das Carvalheiras, no ano de 1992, foi identificado um tesouro composto por 44.970 moedas de bronze e 12 de prata, que se encontrava depositado junto à soleira de um dos compartimentos envolventes da área aberta, que conformou o peristilo da Casa Flaviana e, a partir do século II, a palestra do Balneum, convertendo-se assim em uma loja entre os séculos II e IV, podendo ter assumido novamente uma função residencial entre os séculos V e VII. As moedas apenas foram alvo de uma avaliação preliminar, que assinala uma grande presença de emissões de Constantino e de outras personagens do século IV. Durante a intervenção arqueológica realizada na Casa da Bica, em 2015, uma unidade habitacional que aproveita o abandono do Teatro de Brácara Augusta, foi identificado um tesouro composto por 371 moedas de bronze. A parte conservada da estrutura doméstica é composta por um conjunto de 4 muros que se preservaram, sabendo-se, contudo, que o edificado foi cortado para a fundação dos prédios a quando da urbanização daquela área da cidade na década de 1970. O tesouro foi encontrado num nível que integrava elementos do derrube da parede poente da construção, presumindo-se que nela teria sido escondido. Em 2016,
foi identificado um tesouro composto por 481 moedas de bronze nas escavações realizadas nos claustros do Seminário de Santiago. Este pequeno ocultamento foi encontrado num nível de destruição associado ao abandono do compartimento que foi construído na área do pórtico, a quando da reforma que a Domus sofreu nos finais do século III e inícios do IV. Muito embora se desconheça a natureza das atividades que aí se desenrolaram, é inquestionável que este novo espaço terá sido usado ao longo do século IV, podendo ter persistido ocupado na Antiguidade Tardia, tendo em conta os materiais associados aos níveis arqueológicos detectados. A quando da sua deslocação a Braga em março de 1896, José Leite de Vasconcelos terá tomado conhecimento de um tesouro composto por milhares de moedas romanas de cobre, chamadas por ele de bronzes mínimos, do qual dá conta na revista O Arqueólogo Português, na edição de 1918. Um outro erudito, dos finais do século XIX e inícios do XX, Albano Bellino, produziu um catálogo das moedas da Sociedade Martins Sarmento, publicado em 1900, no qual salienta o aparecimento de duas moedas de ouro de Honórios, que teriam aparecido a quando da demolição de casas para a abertura da Rua del Rei, atualmente Rua Dom Afonso Henriques, as quais acreditamos corresponderem a objetos pertencentes ao tesouro referido por Vasconcelos. Foram ainda produzidas outras duas referências a este tesouro. Eduardo Pires de Oliveira, em 1978, ao realizar um balanço dos apontamentos arqueológicos de José Teixeira, reitera as informações produzidas por José Leite de Vasconcelos e anexa uma fotografia com alguns exemplares dos numismas deste tesouro, que está no PowerPoint. Enquanto David Mendes, em 2015, forneceu a quantidade dos objetos deste conjunto, composto por 22.468 moedas de bronze e uma de prata. A análise das moedas, segundo as referências apontadas por Vasconcelos, Bellino, Oliveira e Mendes, sinaliza um tesouro com grande concentração de moedas do século IV e com algumas ocorrências de objetos do início do século V. Contudo, apesar de unânimes em relação ao aparecimento de milhares de bronzes, é indicado exclusivamente por Bellino a presença de dois sólidi e por Mendes de um argenteus. Entre 1982 e 1983, foi realizada uma ampla campanha de escavação nos terrenos da antiga fábrica do Cardoso da Saudade. Nesta intervenção, foi possível identificar um amplo conjunto de estruturas cujas valas de fundação apresentam materiais de época romana com cronologias que vão do século I ao V. Durante essas campanhas, foram identificados dois tesouros numismáticos, compostos, respectivamente, por 595 e 851 moedas, cronologicamente situados no período tetrárquico, com ênfase no século IV. Analisaremos a seguir dois desses tesouros, designadamente o da Domus de Santiago e da Casa da Bica, de modo a melhor conhecer a sua composição. O tesouro da Domus de Santiago é composto por 481 moedas de bronze, das quais a mais antiga está representada pela emissão de um AI-4 de Diocleciano, de 284 a 294, e a mais recente, um AI-3 de Valentiniano III, cuja datação pode ser balizada entre os anos 425 e 435. Contudo, apesar dessas cunhagens realizadas nos séculos III e V, todos os demais numismas associados a esse ocultamento foram produzidos no século IV. Apesar do desgaste dos objetos, que dificulta a leitura dos signa e, consequentemente, a classificação dos mesmos, grande parte deles apresenta leitura a nível da entidade que o emitiu, com exceção de cerca de 30% do material que se encontrava completamente ilegível. Estão presentes na composição do tesouro moedas das três dinastias que estiveram à frente do governo romano nos séculos IV e V, Constantiniana, Valentiniana e Teodosiana, mas com diferenças quantitativas bastante expressivas. Mais da metade dos objetos, 58%, foi produzida sob a chancela de Constantinos Magnus e seus filhos, ou seja, data dos finais do século III até sensivelmente meados da década de 370. Por outro lado, ao analisarmos a quantidade de numismas de períodos posteriores, o número de objetos decai significativamente, embora a presença destas moedas esteja documentada ainda por pouco mais de meio século,
tendo sido a mais recente cunhada sob Valentiniano III. O número de numismas emitido pelas dinastias Valentiniana e Teodosiana somam 36, o que representa cerca de 7% dos objetos classificados. Através da análise do exergo dos objetos, onde afiguram as marcas de casas de cunhagem, podemos observar a dispersão geográfica da origem das emissões e perceber melhor os centros emissores que abasteciam a cidade. Na apresentação, pode ser visto um exemplo de como se recupera essa informação, né? Ali com a primeira oficina da cidade de Sichia. Contudo, diante a má conservação das peças e as dificuldades de se estabelecer essas informações em caso de ilegibilidade do exergo, apenas foi possível identificar a cidade onde a moeda foi produzida em 125 objetos, que representam 26% do total da amostra. De qualquer das formas, é possível identificar 3 oficinas que suportam, em grande medida, a massa monetária da cidade: Arelate, Roma e Lugdunum, que representam, no acervo estudado, 53% das marcas de cunhagem identificadas. Por sua vez, o tesouro da Casa da Bica era composto por 371 moedas de bronze, das quais a mais antiga foi cunhada por Tétricos I, entre 270 e 273, e a mais recente está representada por uma emissão de Valentiniano III de 430 a 437. A concentração de numismas emitidos pela família constantiniana corresponde a 63,34% do ocultamento, enquanto as emissões das 2 dinastias seguintes reunidas equivalem a 8,63%. Somado a isso, há ainda 104 exemplares, que perfazem 28,03% do tesouro, para os quais não foi possível realizar uma atribuição a uma das 3 dinastias da época. As moedas cuja casa de cunhagem foi possível identificar estão representadas em apenas 123 exemplares, que permitiram afinar a procedência a nível da cidade que os produziu, o que caracteriza 33,15% do ocultamento. Todavia, percebe-se uma significativa presença de cunhagens de Arelate e Roma, as quais correspondem a 52,03% desses objetos. A diversidade de casas de cunhagem que abasteciam a cidade pode indicar o bom funcionamento das rotas terrestres e marítimas que asseguravam a integração das províncias e a circulação de bens dentro do império. Com efeito, contudo, a generalidade dos padrões monetários analisados na Península Ibérica atesta a sua inserção na área de influência das casas de cunhagem das Gáliae e da Itália, como aquelas responsáveis pelo aprovisionamento de numismas utilizados para o pagamento de salários associados à administração das províncias hispânicas. Por isso, a alta presença de moedas produzidas em Roma, Arelate e Lugdunum. Os tesouros numismáticos constituem um importante documento para o estudo das sociedades, seja por sua capacidade de reunir um grande número de exemplares de numismas e, de certa forma, promover uma melhor conservação do material, que foi retirado de circulação e, portanto, apresentar menos desgaste, né? Possibilitando a ampliação dos conhecimentos sobre as cunhagens em determinado período, ou seja, por revelar em momentos de tensão e apreensão que tenham levado à retirada daquela massa monetária de circulação. Os ocultamentos identificados em Brácara Augusta apresentam aspectos comuns relativamente à quase exclusividade de moedas em bronze e ao longo arco cronológico de suas produções, que abarcam desde as últimas décadas do século III até a primeira metade da quinta centúria. Trata-se certamente de conjuntos monetários fruto de acumulações ao longo de décadas, que eram mantidos em locais escondidos no interior das habitações e, quando necessário, utilizados pelos proprietários, como uma espécie de cofre. Essa linha de raciocínio parece-nos interessante, tendo-se em consideração o baixo valor pecuniário dessas centenas ou milhares de moedas, representadas sobretudo por bronzes mínimos, como os AI3 e AI4, e a residual presença de numerário com maior valor nominal, como as 12 moedas de prata das Carvalheiras e os eventuais sólidos e argentei da Rua Dom Afonso Henriques. Não obstante, o fato desses ocultamentos apresentarem objetos produzidos posteriormente ao ano 411, quando os suevos se instalaram no noroeste da Espanha e estabeleceram como capital do reino a cidade de Brácara, parece sugerir
alguma permanência de atividades comerciais com o Mediterrâneo. Fenômeno bem avaliado através dos materiais identificados em níveis tardios do porto de Vigo, na costa da Galiza, em Espanha, e nas vilas implantadas no seu entorno. O que igualmente ecoa na continuidade da utilização em Brácara desses espaços como unidades habitacionais entre os séculos V e VII, ainda que com uma configuração diferente das domos do período clássico, assim como ao florescimento arquitetônico da região com a implantação de templos cristãos e de novas realidades construtivas e materiais na cidade. Acreditamos, portanto, que a configuração dos ocultamentos analisados é o resultado de um acúmulo de moedas realizado pelos proprietários ao longo dos séculos IV e V, pelo menos, e devido à diminuição do numerário disponível em circulação na cidade com o fim da administração romana, viu-se sucessivamente subtraído dos objetos de maior cifra, em especial aqueles produzidos em ouro ou prata, as cunhagens suevas, que não existem também nesses tesouros, assim como os bronzes com maior valor. E muito obrigado pela atenção. Diego, muito obrigado. Assim, incrível o desenvolvimento da pesquisa que você está tendo. É muito interessante os dados, porque eu cheguei a acompanhar parte do seu mestrado, né? Mas não acompanhei depois o que você vem trabalhando agora no doutorado. Então, esse aprofundamento, esse outro olhar que você está lançando. Eu queria, exatamente a partir dessa questão que você trouxe, dos dados que você coletou, eu tenho aqui umas duas questões para a gente poder conversar. Exatamente que eu gostaria de aprofundar, se aprofundasse um pouquinho agora nesse tempo que nós temos. Primeiro, os desafios que você teve como pesquisador na coleta desses dados. Ou seja, da prática que você pode trazer, desde nos relatar sobre a prática desde da coleta dos dados, ou retirada do campo, né, para tratamento, ou se você já está trabalhando com dados que já estavam coletados, mas você sistematizou, então seria um ponto que eu gostaria de que você pudesse conversar conosco. E o outro também, o outro ponto, né, sobre a sua apresentação, eu gostaria que, se você fosse possível, falasse, é sobre o uso, né? Eu vejo ali muito claramente o uso das tecnologias de informação para o trabalho com esses dados. Então, que você falasse um pouco sobre também essas tecnologias que você vem trabalhando para o emprego na análise, no sistema de processamento, né? Ou no geoprocessamento que você possa estar realizando. Certo, muito obrigado pelas questões. Vamos lá. Em relação à primeira, durante a dissertação de mestrado, eu trabalhei justamente com esses tesouros. E o primeiro passo foi recolher as informações dos cadernos de campo e das publicações de estudos que já foram realizadas acerca desse material. Sendo que, em relação ao Seminário de Santiago, eu participei dessa escavação, porque eu já estava aqui quando ela ocorreu. Foi em novembro, dezembro, por aí de 2015. Acho que foi isso. Não, foi no início do ano. Foi março, abril de 2016. Eu já estava aqui, eu participei. Por acaso, não fui eu que encontrou o tesouro, porque eu não estava ali naquele dia, naquela hora, porque eu tinha aulas. Eu fui de manhã, à tarde fui assistir aulas e quando ele apareceu, o ódio foi grande, mas a vida segue. Tudo bem, acontece. E acontece, né? Fazer o quê? E eu, por acaso, estava nessa sondagem. Ai, que chatice, né? Ai, tudo bem. A gente agora um pessoal e a vida segue. Então, os outros eu não estive presente, mas né, vi os cadernos de campo e a ideia foi justamente analisar dois deles, os mais pequenos, porque não tem tempo hábil para se analisar, por exemplo, das carvalheiras, com quase 45 mil moedas. Esse tesouro não está limpo, e provavelmente nunca será, porque haja paciência, é muita coisa. E com isso eu tive que aprender, primeiro, a como se limpa uma moeda.
fazer limpeza, tratamento, conservação, consolidação, aqueles procedimentos técnicos, mas que são fundamentais para trabalhar com esse material. Essa formação eu fiz na Clínica de Conservação e Restauro da Universidade Portucalense, no Porto. Então, eu ia toda semana ao Porto e voltava a Braga para fazer essa formação. Então, aprendi. E os 2 tesouros que aqui apresentei na composição, eu quem limpei e tratei, aquela coisa toda. Um deles, o do seminário, hoje está em exposição, porque eles reformularam um museu que tem junto ao seminário, que é o Museu Pio XII, e puseram em exposição. Então ficou bem legal, porque imprimiu-se um mapa do Império bem grande e as moedas assim acumuladas fazia de onde elas vieram. Não só as que foram identificadas, mas a nível de porcentagem. Então, sei lá, 30% veio de Roma, 30% do total do tesouro ficava ali. Então dava essa experiência visual, né, de onde vinham e quantas vinham de onde. Então esse está em exposição, o outro está aqui, da Casa da Bica. Então isso foi mesmo um trabalho pouco a pouco. As dificuldades, lá está, foi em aprender a fazer esse trabalho, porque limpar, por exemplo, cerâmica é muito fácil. Né? Assim, o equipamento necessário é uma coisa avançadíssima, que é uma escova de dentes e água. Esfrega, a terra sai, está feito. Não pode esfregar muito, porque senão sai a pintura. Mas se não tiver pintura, esfrega tudo. Agora, moeda é mais difícil. Tanto que no final, eu até mostrei algumas fotos, deu ali a limpar. Muitas vezes eu tenho que ir à lupa, né, binocular, e tá ali com um bisturi deitado para não arranhar o material. É uma chatice. E às vezes vem os alunos perguntar assim, falar que queriam fazer sobre moedas. Eu falei, fuja, corra disso, porque é assim, leva tempo, é uma coisa mais minuciosa. Então, é difícil. Mas também é uma diversão. Eu digo sempre isso assim, é 8 e 80. Porque quando estás ali a limpar, primeira vez não tem nada, é só terra. E de repente começa a surgir uma forma, uma letra. É uma coisa maravilhosa. Teve uma moeda que eu limpei, que foi de uma outra intervenção, que era moeda de prata. Fiquei todo animado. Eu encontrei aquele troço. E quando eu limpei, era aquela moeda conhecidíssima, que era dos 2 filhos de Augusto, Gaio e Lúcio, de frente, assim, com uma lança e um escudo. Sabe qual é esse denário? Foi essa moeda. Eu fiquei em euforia completa. Então, é 8 e é 80. É chato, mas também é uma diversão. Sim. Então, assim, se quiser muito, vá, porque é legal, mas se não quiser muito, não vá. Vai fazer outra coisa que é mais divertida, vai fazer arquitetura. Arquitetura é legal. Arquitetura é maravilhoso, restituir 3Ds, é incrível. Mas é bom, eu gosto. Então a dificuldade foi essa, aprender a fazer e depois, claro, limpar esse material todo, porque ao todo foram 800 e poucas moedas em um ano, né? Que é ali o mestrado. Então foi algumas noites sem dormir, uns sábados, né, a trabalhar, mas a vida segue. Assim, a gente gosta, no fundo a gente gosta. O que é sintomático dos problemas que temos, né? Porque no fundo nós gostamos. O problema é esse. Por outro lado, teve uma dificuldade grande que, como eu vim da história e migrei para a arqueologia, a natureza dos dados e o vocabulário utilizado pelas ciências, embora os objetivos sejam iguais, estudar as cidades do passado, tem diferenças significativas. Metodologias da história são uma, da arqueologia é outra, e entender esse outro mundo para o qual eu estava a migrar teve as suas dificuldades. Mas que também foram, em grande parte, supridas porque o primeiro ano do mestrado tem aulas. Então, ali nas aulas, a gente aprende coisas, né? Isso sempre ajuda. E, claro, e devorar aquela bibliografia, sobretudo porque eu, durante a licenciatura em História na Unirio, com a professora Cláudia Beltrão da Rosa, eu trabalhei com República Romana e República Média. Eu chego aqui, a cidade é fundada com Augusto, então aquilo tudo é para esquecer. Não totalmente, mas né, o mundo é outro, o mundo mudou. Uhum. E aquele fascínio por Pompeia, que é incrível, que não sei o quê, a cidade começa mesmo a funcionar depois de Pompeia, que é no período Flávio. Então, é difícil. Era um mundo novo. Então, mas também um mundo fascinante. E por isso que a gente continua, porque é bom, né? Vale a pena. E a outra pergunta era qual? A informática. A informática foi uma aposta que a Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho tem feito desde a década de 90.
foi dos primeiros Hum, laboratórios a inserir engenheiros informáticos na sua composição. que legal. Encabeçou essa coisa toda. Tanto que eu acho que os primeiros trabalhos conclusivos, né, de produção mesmo, são de 2004. Nossa. São mesmo muito antigos. Então, temos aqui, eu tenho a sorte de trabalhar aqui num local em que há um sistema de informação onde os dados são inseridos e depois são trabalhados e analisados com uma facilidade enorme. Por exemplo, cada moeda eu coloco numa entrada específica na base de dados, com todos os campos e imagem. E depois eu gero análises, tipo, eu quero que me ordene e agrupe por imperador, por, sei lá, moedas que tenham a representação de ideia Roma. É só puxar aquilo e já vem tudo pronto. Então isso é uma benção. É uma benção. Sobretudo quando tem que mudar uma coisa. Aí, mudar tudo manualmente é horrível, mas na base de dados é ótimo. Claro, imagina que inferno. E esse início, né, que foi pelas bases de dados, teve depois uma continuidade na produção gráfica, com 3Ds e plantas e restituições e vídeos que se mantiveram durante muito tempo. Hoje em dia, quem trabalha conosco é a engenheira Natália Butica, né, que tem vários textos publicados sobre como funciona a base de dados, porque ela é engenheira, então ela tem. Eu digo que ela faz magia, porque aquele HTML que ela muda uma letra, de repente funciona. Não entendo nada. Mas que eu acho muito bom trabalhar com ela. Eu adorei a experiência de alguns textos que nós escrevemos juntos, porque ela é engenheira, então ela, isso é isso e ponto. Tá feito. Eu tenho que fazer uma introdução ao isso, uma introdução àquilo, colocá-los em confronto e depois ver os resultados disso. Ela odeia. Eu falei assim, para que vai enrolar tanto? Vamos logo. E eu assim, engenheiro, não pode, tá muito rápido, vamos devagar, vamos amaciar a carne. Então, é uma troca muito boa. E essa experiência de trabalhar com a parte da informática, que não é minha área, mas que é fundamental, é magnífico mesmo. Tanto que agora esses tesouros entraram num projeto que está sendo encabeçado pelo professor Christopher Haughego, do Ashmolean Museum, que é Sim, o... Ai, qual é o nome do projeto? Aquele Coin Hordes of the Roman Empire. Acho que é esse o nome. ele é a base dos nossos estudos metodológicos do Atrium. Ele foi a É base muito... da minha tese. Ele é Ele é maravilhoso. meu método de análise numismático. O Haughego é Aqui, maravilhoso. e os Maravilhoso. meus discentes eles estão seguindo exatamente os trabalhos e as pesquisas a partir do Valgueiro. Pois. E ele encabeçou um projeto que teve financiamento, portanto, é uma coisa que conseguiu crescer, que é criar uma base de dados de tesouros do Império todo, de todas as épocas, que é o Coin Hordes of the Roman Empire, CORE, que é maravilhoso. E nós entramos em contato com uma espécie do representante da Península Ibérica, né, porque tem pessoas para reunir essas informações, porque muitas delas estão em papel. Então tem que ter gente no local. E ele fez também esse trabalho de reunir dados de teses, dissertações que mencionam. Então entramos em contato com ele para passar o ficheiro com os dados das moedas dos dois tesouros que eu analisei, para colocar lá nesse projeto, nessa plataforma online. E esses projetos que estão agora na moda, com muito uso da informática, estão a se mostrar, agora que os resultados começam a sair, fundamentais. Eu vi um evento que era um evento de pós-graduandos, acho que é de Oxford ou de Cambridge. Pandemia é bom porque a gente fica no online, então está no mundo todo. Né? Pandemia é bom. Aí tudo bem. Aí eu assisti um congresso que eles fizeram e teve uma apresentação que é uma dissertação de mestrado que ele está a desenvolver, só com base nesse projeto, dos dados desse projeto, que era sobre a concentração de determinadas moedas em diferentes locais do Império, de um período curto, claro, porque isso não é muita coisa para analisar, mas que eu, quando assisti aquilo, eu pensei, isso era impossível sem esse projeto, porque impossível a pessoa estar a Sim, recolher dados do mundo todo. Não sim. dava.
Então, isso tem se mostrado uma coisa fundamental, justamente porque se cada cidade está a ser estudada ao longo de vidas por investigadores, o cruzamento entre cidades no papel é impossível. Então tem que ser informático. O que falta agora é nós arranjarmos metodologias e formas de unir esses dados, de pôr em Sim. contraste. Porque os informáticos dão um jeito. Agora, né, depende de nós também, para fazer as coisas. Diego, E tem isso é mais bom um. porque é internacional, né? Tipo, no Brasil, em Mato Grosso do Sul, um aluno teu pode pegar esse projeto e analisar o mesmo que tem feito o aluno em Oxford. Exatamente, isso de fato democratiza o saber. Claro. Isso de Eu fato. sempre digo aos alunos que eu dou aula aqui, do numismática, no mestrado, que a forma de ensino mudou bastante. Porque antes, uma grande universidade era aquela que tinha uma grande biblioteca para ter acesso aos livros, aos documentos, aquilo tudo. Hoje em dia, se o acesso já não é tanto um problema, porque tem quase tudo em PDF na internet, seja legal ou ilegal, a gente lê na mesma, se está quase tudo disponível na internet e às vezes à distância de um telemóvel, a diferença é o que fazermos com isso. Exatamente, porque não adianta a gente confundir ter acesso com saber utilizar as plataformas. A dificuldade agora do futuro é essa. Agora nós temos um mundo de materiais e de textos e de tudo à nossa frente. O que fazer com isso? Quais são os novos temas desse mundo que hoje é interconectado e que nós vamos buscar as respostas no mundo antigo? Ver a interconectividade no mundo antigo. Aquela coisa Benedito Croce, né? Toda a história contemporânea, porque é o nosso mundo hoje que nós vamos olhar no mundo do passado. Diego, tem uma pergunta agora, mas para a gente ir caminhando para o encerramento, sobre a questão do. Você teve a experiência de escavar, participar de escavação, né, aí em Portugal, e eu gostaria que você passasse para a gente um pouco como que está essa coisa da escavação nesse contexto agora do Covid. Ele continua aberto, não continua? Como que está Isso foi o difícil. recebimento, né, das pessoas? Isso foi bem difícil, porque atualmente em Portugal a Universidade do Minho é a única que mantém uma cadeira, uma unidade curricular de estágio. As outras fazem mais fora da universidade, porque isso dá uma trabalheira imensa, como tem que ter seguro para os alunos, é difícil. Mas então mantém-se. E era um grande problema, sobretudo ano passado, no fulgor da pandemia, mas esse ano também se manteve, que era se os estágios de campo das escavações com os alunos iriam ocorrer ou não. E isso foi uma decisão tomada a nível da equipa reitoral da Universidade do Minho. O reitor, os vice-reitores e os pró-reitores é que definiram, e junto com o Conselho Geral da Universidade, ou seja, os órgãos mais altos, porque era um problema muito sério. Se estourasse ali um foco de contágio, iam 50 alunos, porque é essa quantidade que nós temos, 50, 60. Por outro lado, nos anos, né, transatos, quando não tínhamos a pandemia, geralmente nós abrimos 4, 5 núcleos de estágio. Então, os alunos ficavam em grupos menores, mas espalhados um pouco por todo o norte do país. Só que com a pandemia, os acordos com as câmaras, que geralmente quem ajudam, né, nesses núcleos de estágio fora, não funcionaram, porque as câmaras realocaram a verba para a saúde. Então, não dava, né? Assim, ou contratava uma enfermeira, ou então dava comida para um bando de aluno que foi ali fazer buraco. Com licença, vai contratar enfermeira, claro. Então, foi muito problemático nesse aspecto logístico. E na hora, foi sobretudo problemático no primeiro ano, porque os alunos vinham de meses em casa a ter aulas online e de repente estavam todos ali juntos, né, ao vivo. Para fazer com que eles se separassem era difícil, mas foi possível. Claro que aqueles procedimentos todos, né, verificar a temperatura, passar álcool, cada um tinha a sua ferramenta, se fosse pegar outra, depois passava álcool, mas o mais difícil mesmo foi usar a máscara ao sol, a suar. Aquilo foi desesperante, mas teve que ser. É claro que a gente sabe que atrapalhou um pouco, porque, claro, as pessoas ficam mesmo cansadas, porque tem dificuldade de respirar aquilo, ainda mais, imagina, com uma enxada na mão, carregar carrinho de terra, com aquele troço aqui, é uma coisa horrível.
Mas teve que ser, né? Teve que se fazer. E não teve grande diferença dos outros anos, não. Teve que se mudar a forma como se faz. Mas deu para se fazer assim. E outra coisa que foi feito é não aceitar voluntários, porque anualmente nos estágios, em julho, aceita-se voluntários, como eu participei enquanto estava na licenciatura em História, como voluntário nas escavações no teatro em 2012. Só que nesses 2 anos não foram aceitos voluntários, porque já era um número grande. Então não podia aumentar ainda mais. Aí ficou só os alunos do curso mesmo. Mas foi possível. Foi. Mudou-se uma coisa ou outra, mas deu. Era muito álcool. Passava álcool em tudo. Teve que ser. Não deu. Bom, Diego, muito obrigado. Eu te Valeu. agradeço pela fala, agradeço pela exposição, por poder estar juntos novamente Pois aqui. é. Quanto tempo. E eu espero que você possa voltar outras vezes, trazer mais coisas para Claro. o nosso laboratório, porque esses estudos eles vão continuar sendo desenvolvidos pelo Atro, né? Essa parceria vai se renovar com o Museu Histórico Nacional. Bom, que A bom. gente está agora vamos trabalhar com a parte do Tainacan, auxiliando a parte das moedas júlio-claudianas nesse primeiro momento, né? Agora repassando esses dados, trabalhando com a alimentação da base do Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro. Então, outras atividades, outras ações vão continuar ocorrendo a partir dessa. Então, sinta-se convidado para também participar. Diego, obrigado, pessoal. Daqui a pouco a gente passa para as outras atividades, hein? Diego, quer falar alguma coisa para encerrar? Só agradecer muitíssimo e dizer que estou aberto aqui a perguntas, a comentários, ao que for, né? Só mandar mail no chat, acho que vai ter também, onde quiserem. Completamente Pessoal, tchau, tchau, pessoal. Até breve. Tchau. O abandono do edifício ocorreu nos finais do século III, tendo sido parte da sua estrutura reaproveitada para a implantação da muralha, nos inícios do quarto. Uma vez que a estrutura urbana estava criada, foi iniciada a ocupação do parque habitacional da cidade, em época Flávia, que estava representado por domos que preenchiam a metade ou a totalidade dos quarteirões, rodeados por eixos pedonais porticados e que reproduziam com grande qualidade o léxico arquitetônico itálico, nas plantas e na escolha dos materiais. Trata-se maioritariamente de domos de peristilo, ladeadas de pórticos que bordejavam as vias e facilitavam o acesso às lojas, que se desenvolviam na parte baixa das casas. A única casa integralmente escavada em Braga está representada pela Domus das Carvalheiras, que ocupava a totalidade de um quarteirão urbano, cujo primeiro projeto data de época Flávia, oferecendo a particularidade de ser uma domus de átrio e peristilo. A construção exibe características que podem ser consideradas típicas da arquitetura doméstica provincial, onde se testemunham os clássicos espaços de recepção e representação, em torno das áreas abertas e ajardinadas do átrium e do peristílium. A casa sofreu uma primeira remodelação no século II, altura em que um quadrante da habitação foi sacrificado para a construção de um balneário para uso público. As sucessivas reformas do conjunto doméstico das Carvalheiras até aos séculos V, VI são reveladoras da sua longa ocupação, mas também da sua paulatina metamorfose, refletindo a evolução urbanística e arquitetônica dos quarteirões residenciais de Brácara Augusta. Em finais do século III, Brácara Augusta tornou-se a capital da nova província da Galáquia, criada por Diocleciano. O novo estatuto político da cidade, no século IV, terá justificado um importante programa de renovação urbana, perceptível pela remodelação de equipamentos de caráter público e pela generalizada renovação do parque habitacional. Enquanto capital provincial, Brácara constituiria, no século IV, uma cidade atrativa para todos os que procuravam competir pelos altos cargos administrativos do Estado romano. A muralha, edificada no século IV, constitui o maior investimento construtivo deste período. A fortificação foi identificada através de escavações realizadas em áreas periféricas da cidade, que permitiram identificar vários tramos desta poderosa estrutura. A norte da cidade foram identificados vestígios de um torreão e do pano externo da muralha.
Numa intervenção realizada a sul, detetou-se outro torreão. A este, na zona arqueológica do Fujacal, foram descobertos mais 2 torreões, assim como um extenso pano da muralha. E, finalmente, na zona da Sé Catedral, os trabalhos realizados permitiram identificar o paramento externo da fortificação. O aspecto da estrutura seria esse, apresentado em 3D, imagem que é reveladora do impacto visual que a muralha certamente exerceu a quem a contemplou. A partir de finais do século III, muitas domos sofreram alterações substantivas, vendo desaparecer os pórticos, que foram integrados nas construções, ao mesmo tempo que adotam evidentes sinais de luxo, com a instalação de balneários privados, verificando-se igualmente o uso sistemático de mosaicos e de estuques a revestir os pavimentos e as paredes. Destacamos aqui a já apresentada Domus da Escola Velha da Sé, cujo quarteirão sofreu uma profunda remodelação nesse período, como consequência da aquisição dos 2 lotes por um único dominus. O resultado dessa alteração tornou a área da antiga habitação a sul, de época Flávia, um espaço certamente associado às práticas simposiásticas e de recessão de comiuas, fruto da transformação do peristilo num pátio aberto e com a instalação de um balneário na parte oeste do quarteirão. Apesar do fim do domínio romano na Espanha e a instalação dos suevos na região da Galáicia, a florescente cidade do século IV persistiu nos séculos V e VI, tendo se mantido ocupado na sua maior extensão, verificando-se a continuidade das importações e uma intensa atividade artesanal. Os dados disponíveis apontam para mudanças de natureza sociocultural, reconhecendo-se um máximo aproveitamento das estruturas preexistentes, com reduzido investimento construtivo e uma clara ausência de soluções construtivas padronizadas. A primeira basílica paleocristã foi implantada onde teria existido um mercado, no setor nordeste do perímetro amuralhado, mesmo junto à cerca. As mudanças configuram ainda um novo modelo residencial, com o peristilo a ceder lugar ao pátio, que dava acesso a diferentes unidades habitacionais. Simultaneamente, assiste-se ao aparecimento de novos edificados de caráter habitacional e artesanal, que se erguem de forma orgânica em anteriores espaços e edifícios públicos desafetados, como aconteceu na área do teatro. No decorrer da atividade arqueológica que se realiza em Braga de forma sistemática desde 1976, no âmbito do projeto de salvamento de Braga Augusta, foram identificados 6 tesouros numismáticos no interior de unidades habitacionais da antiga cidade romana. Na campanha de escavações realizada na Domus das Carvalheiras, no ano de 1992, foi identificado um tesouro composto por 44.970 moedas de bronze e 12 de prata, que se encontrava depositado junto à soleira de um dos compartimentos envolventes da área aberta, que conformou o peristilo da Casa Flaviana e, a partir do século II, a palestra do Balneum, convertendo-se assim em uma loja entre os séculos II e IV, podendo ter assumido novamente uma função residencial entre os séculos V e VII. As moedas apenas foram alvo de uma avaliação preliminar, que assinala uma grande presença de emissões de Constantino e de outras personagens do século IV. Durante a intervenção arqueológica realizada na Casa da Bica, em 2015, uma unidade habitacional que aproveita o abandono do Teatro de Braga Augusta, foi identificado um tesouro composto por 371 moedas de bronze. A parte conservada da estrutura doméstica é composta por um conjunto de 4 muros que se preservaram, sabendo-se, contudo, que o edificado foi cortado para a fundação dos prédios a quando da urbanização daquela área da cidade na década de 1970. O tesouro foi encontrado num nível que integrava elementos do derrube da parede poente da construção, presumindo-se que nela teria sido escondido. Em 2016, foi identificado um tesouro composto por 481 moedas de bronze nas escavações realizadas nos claustros do Seminário de Santiago. Este pequeno ocultamento foi encontrado num nível de destruição associado ao abandono do compartimento que foi construído na área do pórtico, a quando da reforma que a Domus sofreu nos finais do século III e inícios do IV. Muito embora se desconheça a natureza das atividades que aí se desenrolaram, é inquestionável que este novo espaço terá sido usado ao longo do século IV
podendo ter persistido ocupado na Antiguidade Tardia, tendo em conta os materiais associados aos níveis arqueológicos detetados. A quando da sua deslocação a Braga em março de 1896, José Leite de Vasconcelos terá tomado conhecimento de um tesouro composto por milhares de moedas romanas de cobre, chamadas por ele de bronzes mínimos, do qual dá conta na revista O Arqueólogo Português, na edição de 1918. Um outro erudito, dos finais do século XIX e inícios do XX, Albano Bellino, produziu um catálogo das moedas da Sociedade Martins Sarmento, publicado em 1900, no qual salienta o aparecimento de duas moedas de ouro de Honórios, que teriam aparecido a quando da demolição de casas para a abertura da Rua del Rei, atualmente Rua Dom Afonso Henriques, as quais acreditamos corresponderem a objetos pertencentes ao tesouro referido por Vasconcelos. Foram ainda produzidas outras duas referências a este tesouro. Eduardo Pires de Oliveira, em 1978, ao realizar um balanço dos apontamentos arqueológicos de José Teixeira, reitera as informações produzidas por José Leite de Vasconcelos e anexa uma fotografia com alguns exemplares dos numismas deste tesouro, que está no PowerPoint. Enquanto David Mendes, em 2015, forneceu a quantidade dos objetos deste conjunto, composto por 22.468 moedas de bronze e uma de prata. A análise das moedas, segundo as referências apontadas por Vasconcelos, Bellino, Oliveira e Mendes, sinaliza um tesouro com grande concentração de moedas do século IV e com algumas ocorrências de objetos do início do século V. Contudo, apesar de unânimes em relação ao aparecimento de milhares de bronzes, é indicado exclusivamente por Bellino a presença de dois sólidi e por Mendes de um argenteus. Entre 1982 e 1983, foi realizada uma ampla campanha de escavação nos terrenos da antiga fábrica do Cardoso da Saudade. Nesta intervenção, foi possível identificar um amplo conjunto de estruturas cujas valas de fundação apresentam materiais de época romana com cronologias que vão do século I ao V. Durante essas campanhas, foram identificados dois tesouros numismáticos, compostos, respectivamente, por 595 e 851 moedas, cronologicamente situados no período tetrárquico, com ênfase no século IV. Analisaremos a seguir dois desses tesouros, designadamente o da Domus de Santiago e da Casa da Bica, de modo a melhor conhecer a sua composição. O tesouro da Domus de Santiago é composto por 481 moedas de bronze, das quais a mais antiga está representada pela emissão de um AI-4 de Diocleciano, de 284 a 294, e a mais recente, um AI-3 de Valentiniano III, cuja datação pode ser balizada entre os anos 425 e 435. Contudo, apesar dessas cunhagens realizadas nos séculos III e V, todos os demais numismas associados a esse ocultamento foram produzidos no século IV. Apesar do desgaste dos objetos, que dificulta a leitura dos signa e, consequentemente, a classificação dos mesmos, grande parte deles apresenta leitura a nível da entidade que o emitiu, com exceção de cerca de 30% do material que se encontrava completamente ilegível. Estão presentes na composição do tesouro moedas das três dinastias que estiveram à frente do governo romano nos séculos IV e V, Constantiniana, Valentiniana e Teodosiana, mas com diferenças quantitativas bastante expressivas. Mais da metade dos objetos, 58%, foi produzida sob a chancela de Constantinos Magnus e seus filhos, ou seja, data dos finais do século III até sensivelmente meados da década de 370. Por outro lado, ao analisarmos a quantidade de numismas de períodos posteriores, o número de objetos decai significativamente, embora a presença destas moedas esteja documentada ainda por pouco mais de meio século, tendo sido a mais recente cunhada sob Valentiniano III. O número de numismas emitido pelas dinastias Valentiniana e Teodosiana somam 36, o que representa cerca de 7% dos objetos classificados. Através da análise do exergo dos objetos, onde afiguram as marcas de casas de cunhagem, podemos observar a dispersão geográfica da origem das emissões e perceber melhor os centros emissores que abasteciam a cidade. Na apresentação,
pode ser visto um exemplo de como se recupera essa informação, né? Ali com a primeira oficina da cidade de Siche. Contudo, diante a má conservação das peças e as dificuldades de se estabelecer essas informações em caso de ilegibilidade do exergo, apenas foi possível identificar a cidade onde a moeda foi produzida em 125 objetos, que representam 26% do total da amostra. De qualquer das formas, é possível identificar 3 oficinas que suportam, em grande medida, a massa monetária da cidade: Arelate, Roma e Lugdunum, que representam, no acervo estudado, 53% das marcas de cunhagem identificadas. Por sua vez, o tesouro da Casa da Bica era composto por 371 moedas de bronze, das quais a mais antiga foi cunhada por Tétricos I, entre 270 e 273, e a mais recente está representada por uma emissão de Valentinianos III, de 430 a 437. A concentração de numismas emitidos pela família constantiniana corresponde a 63,34% do ocultamento, enquanto as emissões das 2 dinastias seguintes reunidas equivalem a 8,63%. Somado a isso, há ainda 104 exemplares, que perfazem 28,03% do tesouro, para os quais não foi possível realizar uma atribuição a uma das 3 dinastias da época. As moedas cuja casa de cunhagem foi possível identificar estão representadas em apenas 123 exemplares, que permitiram afinar a procedência a nível da cidade que os produziu, o que caracteriza 33,15% do ocultamento. Todavia, percebe-se uma significativa presença de cunhagens de Arelate e Roma, as quais correspondem a 52,03% desses objetos. A diversidade de casas de cunhagem que abasteciam a cidade pode indicar o bom funcionamento das rotas terrestres e marítimas que asseguravam a integração das províncias e a circulação de bens dentro do império. Com efeito, contudo, a generalidade dos padrões monetários analisados na Península Ibérica atesta a sua inserção na área de influência das casas de cunhagem das Gáliae e da Itália, como aquelas responsáveis pelo aprovisionamento de numismas utilizados para o pagamento de salários associados à administração das províncias hispânicas. Por isso, a alta presença de moedas produzidas em Roma, Arelate e Lugdunum. Os tesouros numismáticos constituem um importante documento para o estudo das sociedades, seja por sua capacidade de reunir um grande número de exemplares de numismas e, de certa forma, promover uma melhor conservação do material, que foi retirado de circulação e, portanto, apresentar menos desgaste, né? Possibilitando a ampliação dos conhecimentos sobre as cunhagens em determinado período, ou seja, por revelar em momentos de tensão e apreensão que tenham levado à retirada daquela massa monetária de circulação. Os ocultamentos identificados em Brácara Augusta apresentam aspectos comuns relativamente à quase exclusividade de moedas em bronze e ao longo arco cronológico de suas produções, que abarcam desde as últimas décadas do século III até a primeira metade da quinta centúria. Trata-se certamente de conjuntos monetários fruto de acumulações ao longo de décadas, que eram mantidos em locais escondidos no interior das habitações e, quando necessário, utilizados pelos proprietários, como uma espécie de cofre. Essa linha de raciocínio parece-nos interessante, tendo-se em consideração o baixo valor pecuniário dessas centenas ou milhares de moedas, representadas sobretudo por bronzes mínimos, como os AI3 e AI4, e a residual presença de numerário com maior valor nominal, como as 12 moedas de prata das Carvalheiras e os eventuais sólidos e argentei da Rua Dom Afonso Henriques. Não obstante, o fato desses ocultamentos apresentarem objetos produzidos posteriormente ao ano 411, quando os suevos se instalaram no noroeste da Espanha e estabeleceram como capital do reino a cidade de Brácara, parece sugerir alguma permanência de atividades comerciais com o Mediterrâneo, fenômeno bem avaliado através dos materiais identificados em níveis tardios do porto de Vigo, na costa da Galiza, em Espanha, e nas vilas implantadas no seu entorno. O que igualmente ecoa na continuidade da utilização em Brácara desses espaços como unidades habitacionais entre os séculos V e VII,
ainda que com uma configuração diferente das domos do período clássico, assim como ao florescimento arquitetônico da região com a implantação de templos cristãos e de novas realidades construtivas e materiais na cidade. Acreditamos, portanto, que a configuração dos ocultamentos analisados é o resultado de um acúmulo de moedas realizado pelos proprietários ao longo dos séculos IV e V, pelo menos, e devido à diminuição do numerário disponível em circulação na cidade com o fim da administração romana, viu-se sucessivamente subtraído dos objetos de maior cifra, em especial aqueles produzidos em ouro ou prata, as cunhagens suevas, que não existem também nesses tesouros, assim como os bronzes com maior valor. E muito obrigado pela atenção. Diego, muito obrigado. Assim, incrível o desenvolvimento da pesquisa que você está tendo. É muito interessante os dados, porque eu cheguei a acompanhar parte do seu mestrado, né? Mas não acompanhei depois o que você vem trabalhando agora no doutorado. Então, esse aprofundamento, esse outro olhar que você está lançando. Eu queria, exatamente a partir dessa questão que você trouxe, dos dados que você coletou, eu tenho aqui umas duas questões para a gente poder conversar. Exatamente que eu gostaria de aprofundar, se aprofundasse um pouquinho agora nesse tempo que nós temos. Primeiro, os desafios que você teve como pesquisador na coleta desses dados. Ou seja, da prática que você pode trazer, desde nos relatar sobre a prática desde da coleta dos dados, ou retirada do campo, né, para tratamento, ou se você já está trabalhando com dados que já estavam coletados, mas você sistematizou, então seria um ponto que eu gostaria de que você pudesse conversar conosco. E o outro também, o outro ponto, né, sobre a sua apresentação, eu gostaria que, se você fosse possível, falasse, é sobre o uso, né? Eu vejo ali muito claramente o uso das tecnologias de informação para o trabalho com esses dados. Então, que você falasse um pouco sobre também essas tecnologias que você vem trabalhando para o emprego na análise, no sistema de processamento, né? Ou no geoprocessamento que você possa estar realizando. Certo, muito obrigado pelas questões. Vamos lá. Em relação à primeira, durante a dissertação de mestrado, eu trabalhei justamente com esses tesouros. E o primeiro passo foi recolher as informações dos cadernos de campo e das publicações de estudos que já foram realizadas acerca desse material. Sendo que, em relação ao Seminário de Santiago, eu participei dessa escavação, porque eu já estava aqui quando ela ocorreu. Foi em novembro, dezembro, por aí de 2015. Acho que foi isso. Não, foi no início do ano. Foi março, abril de 2016. Eu já estava aqui, eu participei. Por acaso, não fui eu que encontrou o tesouro, porque eu não estava ali naquele dia, naquela hora, porque eu tinha aulas. Eu fui de manhã, à tarde fui assistir aulas e quando ele apareceu, o ódio foi grande, mas a vida segue. Tudo bem, acontece. E acontece, né? Fazer o quê? E eu, por acaso, estava nessa sondagem. Ai, que chatice, né? Ai, tudo bem. A gente agora um pessoal e a vida segue. Então, os outros eu não estive presente, mas né, vi os cadernos de campo e a ideia foi justamente analisar dois deles, os mais pequenos, porque não tem tempo hábil para se analisar, por exemplo, das carvalheiras, com quase 45 mil moedas. Esse tesouro não está limpo, e provavelmente nunca será, porque haja paciência, é muita coisa. E com isso eu tive que aprender, primeiro, a como se limpa uma moeda. Fazer limpeza, tratamento, conservação, consolidação, aqueles procedimentos técnicos, mas que são fundamentais para trabalhar com esse material. Essa formação eu fiz na Clínica de Conservação e Restauro da Universidade Portucalense, no Porto. Então eu ia toda semana ao Porto e voltava a Braga para fazer essa formação. Então aprendi, e os dois tesouros que aqui apresentei na composição, eu quem limpei e tratei aquela coisa toda.
Um deles, o do seminário, hoje está em exposição, porque eles reformularam um museu que tem junto ao seminário, que é o Museu Pio XII, e puseram em exposição. Então ficou bem legal, porque imprimiu-se um mapa do Império bem grande e as moedas assim acumuladas fazia de onde elas vieram. Não só as que foram identificadas, mas a nível de porcentagem. Então, sei lá, 30% veio de Roma, 30% do total do tesouro ficava ali. Então dava essa experiência visual, né, de onde vinham e quantas vinham de onde. Então esse está em exposição, o outro está aqui, da Casa da Bica. Então isso foi mesmo um trabalho pouco a pouco. As dificuldades, lá está, foi em aprender a fazer esse trabalho, porque limpar, por exemplo, cerâmica é muito fácil. Né? Assim, o equipamento necessário é uma coisa avançadíssima, que é uma escova de dentes e água. Esfrega, a terra sai, tá feito. Não pode esfregar muito, porque senão sai a pintura. Mas, se não tiver a pintura, esfrega tudo. Agora, moeda é mais difícil. Tanto que no final, eu até mostrei algumas fotos, deu ali a limpar. Muitas vezes eu tenho que ir à lupa, né, binocular, e tá ali com um bisturi deitado para não arranhar o material. É uma chatice. E às vezes vem os alunos perguntar assim, falar que queriam fazer sobre moedas. Eu falei, fuja, corra disso, porque é assim, leva tempo, é uma coisa mais minuciosa. Então, é difícil. Mas também é uma diversão. Eu digo sempre isso assim, é 8 e 80. Porque quando estás ali a limpar, primeira vez não tem nada, é só terra. E de repente começa a surgir uma forma, uma letra. É uma coisa maravilhosa. Teve uma moeda que eu limpei, que foi de uma outra intervenção, que era moeda de prata. Fiquei todo animado. Eu encontrei aquele troço. E quando eu limpei, era aquela moeda conhecidíssima, que era dos 2 filhos de Augusto, Gaio e Lúcio, de frente, assim, com uma lança e um escudo. Sabe qual é esse denário? Da transição da era? Foi essa moeda. Eu fiquei em euforia completa. Então, é 8 e é 80. É chato, mas também é uma diversão. Sim. Então, assim, se quiser muito, vá, porque é legal, mas se não quiser muito, não vá. Vai fazer outra coisa que é mais divertida, vai fazer arquitetura. Arquitetura é legal. Arquitetura é maravilhoso, restituir 3Ds, é incrível. Mas é bom, eu gosto. Então a dificuldade foi essa, aprender a fazer e depois, claro, limpar esse material todo, porque ao todo foram 800 e poucas moedas em um ano, né? Que é ali o mestrado. Então foi algumas noites sem dormir, uns sábados, né, a trabalhar, mas a vida segue. Assim, a gente gosta, no fundo a gente gosta. O que é sintomático dos problemas que temos, né? Porque no fundo nós gostamos. O problema é esse. Por outro lado, teve uma dificuldade grande que, como eu vim da história e migrei para a arqueologia, a natureza dos dados e o vocabulário utilizado pelas ciências, embora os objetivos sejam iguais, estudar as cidades do passado, tem diferenças significativas. Metodologias da história são uma, da arqueologia é outra, e entender esse outro mundo para o qual eu estava a migrar teve as suas dificuldades. Mas que também foram, em grande parte, supridas porque o primeiro ano do mestrado tem aulas. Então, ali nas aulas, a gente aprende coisas, né? Isso sempre ajuda. E, claro, e devorar aquela bibliografia, sobretudo porque eu, durante a licenciatura em História na Unirio, com a professora Cláudia Beltrão da Rosa, eu trabalhei com República Romana e República Média. Eu chego aqui, a cidade é fundada com Augusto, então aquilo tudo é para esquecer. Não totalmente, mas né, o mundo é outro, o mundo mudou. Uhum. E aquele fascínio por Pompeia, que é incrível, que não sei o quê, a cidade começa mesmo a funcionar depois de Pompeia, que é no período Flávio. Então, é difícil. Era um mundo novo. Então, mas também um mundo fascinante. E por isso que a gente continua, porque é bom, né? Vale a pena. E a outra pergunta era qual? A informática. A informática foi uma aposta que a Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho tem feito desde a década de 90. Foi dos primeiros laboratórios a inserir engenheiros informáticos na sua composição. Que legal. Encabeçou essa coisa toda. Tanto que acho que os primeiros trabalhos conclusivos, né, de produção mesmo, são de 2004. Nossa. São mesmo muito antigos. Então, temos aqui, eu tenho a sorte de trabalhar aqui num local em que há um sistema de informação onde os dados são inseridos e depois são trabalhados e analisados com uma facilidade enorme. Por exemplo, cada moeda
eu coloco numa entrada específica na base de dados, com todos os campos e imagem. E depois eu gero análises, tipo, eu quero que me ordene e agrupe por imperador, por, sei lá, moedas que tenham a representação de ideia Roma. É só puxar aquilo e já vem tudo pronto. Então isso é uma benção, sobretudo quando tem que mudar uma coisa. Mudar tudo manualmente é horrível, mas na base de dados é ótimo. Claro, imagina que inferno. E esse início, né, que foi pelas bases de dados, teve depois uma continuidade na produção gráfica, com 3Ds e plantas e restituições e vídeos que se mantiveram durante muito tempo. Hoje em dia, quem trabalha conosco é a engenheira Natália Butica, né, que tem vários textos publicados sobre como funciona a base de dados, porque ela é engenheira, então ela tem... eu digo que ela faz magia, porque aquele HTML que ela muda uma letra, de repente funciona. Não entendo nada. Mas que eu acho muito bom trabalhar com ela. Eu adorei a experiência de alguns textos que nós escrevemos juntos, porque ela é engenheira, então ela, isso é isso e ponto. Tá feito. Eu tenho que fazer uma introdução ao isso, uma introdução àquilo, colocá-los em confronto e depois ver os resultados disso. Ela odeia. Eu falei assim, para que enrolar tanto? Vamos logo. E eu assim, engenheiro, não pode, tá muito rápido, vamos devagar, vamos amaciar a carne. Então, é uma troca muito boa. E essa experiência de trabalhar com a parte da informática, que não é minha área, mas que é fundamental, é magnífico mesmo. Tanto que agora esses tesouros entraram num projeto que está sendo encabeçado pelo professor Christopher Haughego, do Ashmolean Museum, que é Sim, o... Ai, qual é o nome do projeto? Aquele Coin Hoards of the Roman Empire. Acho que é esse o nome. ele é a base dos nossos estudos metodológicos do Atrium. Ele foi a É base muito... da minha tese, ele é meu método de análise numismático. O Haughego é Aqui, maravilhoso. e os Maravilhoso. meus discentes, eles estão seguindo exatamente os trabalhos e as pesquisas a partir do Haughego. Pois. E ele encabeçou um projeto que teve financiamento, portanto, é uma coisa que conseguiu crescer, que é criar uma base de dados de tesouros do Império todo, de todas as épocas, que é o Coin Hoards of the Roman Empire, CORE, que é maravilhoso. E nós entramos em contato com uma espécie do representante da Península Ibérica, né, porque tem pessoas para reunir essas informações, porque muitas delas estão em papel. Então tem que ter gente no local. E ele fez também esse trabalho de reunir dados de teses, dissertações que mencionam. Então entramos em contato com ele para passar o ficheiro com os dados das moedas dos dois tesouros que eu analisei, para colocar lá nesse projeto, nessa plataforma online. E esses projetos que estão agora na moda, com muito uso da informática, estão a se mostrar, agora que os resultados começam a sair, fundamentais. Eu vi um evento que era um evento de pós-graduandos, acho que é de Oxford ou de Cambridge. Pandemia é bom porque a gente fica no online, então está no mundo todo. Né? Pandemia é bom. Aí, tudo bem. Aí eu assisti um congresso que eles fizeram e teve uma apresentação que é uma dissertação de mestrado que ele está a desenvolver, só com base nesse projeto, dos dados desse projeto, que era sobre a concentração de determinadas moedas em diferentes locais do Império, de um período curto, claro, porque isso não é muita coisa para analisar, mas que eu, quando assisti aquilo, eu pensei, isso era impossível sem esse projeto, porque impossível a pessoa recolher dados do mundo todo. Não Sim, dava. Então, isso tem se mostrado uma coisa fundamental, justamente porque se cada cidade está a ser estudada ao longo de vidas por investigadores, o cruzamento entre cidades no papel é impossível. Então, tem que ser informático. O que falta agora é nós arranjarmos metodologias e formas de unir esses dados, de pôr em sim. contraste. Porque os informáticos dão um jeito. Agora, né, depende de nós também, para fazer as coisas.
Diego, E tem isso é mais bom um. porque é internacional, né? Tipo, no Brasil, em Mato Grosso do Sul, um aluno teu pode pegar esse projeto e analisar o mesmo que tem feito o aluno em Oxford. Exatamente, isso de fato democratiza o saber. Claro. Isso de Eu fato. sempre digo aos alunos que eu dou aula aqui, do numismática, no mestrado, que a forma de ensino mudou bastante, porque antes uma grande universidade era aquela que tinha uma grande biblioteca para ter acesso aos livros, aos documentos, aquilo tudo. Hoje em dia, se o acesso já não é tanto um problema, porque tem quase tudo em PDF na internet, seja legal ou ilegal, a gente lê na mesma, se está quase tudo disponível na internet e às vezes à distância de um telemóvel, a diferença é o que fazermos com isso. Exatamente, porque não adianta a gente confundir ter acesso com saber utilizar as plataformas. A dificuldade agora do futuro é essa. Agora nós temos um mundo de materiais e de textos e de tudo à nossa frente. O que fazer com isso? Quais são os novos temas desse mundo que hoje é interconectado e que nós vamos buscar as respostas no mundo antigo? Ver a interconectividade no mundo antigo. Aquela coisa Benedito Croce, né? Toda a história contemporânea, porque é o nosso mundo hoje que nós vamos olhar no mundo do passado. Diego, tem uma pergunta agora, mas para a gente ir caminhando para o encerramento, sobre a questão do. Você teve a experiência de escavar, participar de escavação, né, aí em Portugal, e eu gostaria que você passasse para a gente um pouco como que está essa coisa da escavação nesse contexto agora do Covid. Ele continua aberto, não continua? Como que está Isso foi o difícil. recebimento, né, das pessoas? Pois, isso foi bem difícil, porque atualmente em Portugal a Universidade do Minho é a única que mantém uma cadeira, uma unidade curricular de estágio. As outras fazem mais fora da universidade, porque isso dá uma trabalheira imensa, como tem que ter seguro para os alunos, é difícil. Mas então, mantém-se. E era um grande problema, sobretudo ano passado, no fulgor da pandemia, mas esse ano também se manteve, que era se os estágios de campo das escavações com os alunos iriam ocorrer ou não. E isso foi uma decisão tomada a nível da equipa reitoral da Universidade do Minho. O reitor, os vice-reitores e os pró-reitores é que definiram, e junto com o Conselho Geral da Universidade, ou seja, os órgãos mais altos, porque era um problema muito sério. Se estourasse ali um foco de contágio, iam 50 alunos, porque é essa quantidade que nós temos, 50, 60. Por outro lado, nos anos, né, transatos, quando não tínhamos a pandemia, geralmente nós abrimos 4, 5 núcleos de estágio. Então, os alunos ficavam em grupos menores, mas espalhados um pouco por todo o norte do país. Só que com a pandemia, os acordos com as câmaras, que geralmente quem ajudam, né, nesses núcleos de estágio fora, não funcionaram, porque as câmaras realocaram a verba para a saúde. Então, não dava, né? Assim, ou contratava uma enfermeira, ou então dava comida para um bando de aluno que foi ali fazer buraco. Com licença, vai contratar enfermeira, claro. Então, foi muito problemático nesse aspecto logístico. E na hora, foi sobretudo problemático no primeiro ano, porque os alunos vinham de meses em casa a ter aulas online e de repente estavam todos ali juntos, né, ao vivo. Para fazer com que eles se separassem era difícil, mas foi possível. Claro que aqueles procedimentos todos, né, verificar a temperatura, passar álcool, cada um tinha a sua ferramenta, se fosse pegar outra, depois passava álcool, mas o mais difícil mesmo foi usar a máscara ao sol, a suar. Aquilo foi desesperante, mas teve que ser. É claro que a gente sabe que atrapalhou um pouco, porque, claro, as pessoas ficam mesmo cansadas, porque tem dificuldade de respirar aquilo, ainda mais, imagina, com uma enxada na mão, carregar carrinho de terra, com aquele troço aqui, é uma coisa horrível. Mas teve que ser, né? Teve que se fazer. E não teve grande diferença dos outros anos, não. Teve que se mudar a forma como se faz. Mas deu para se fazer assim. E outra coisa que foi feito é não aceitar voluntários, porque anualmente nos estágios, em julho, aceita-se voluntários, como eu participei enquanto estava na licenciatura em História, como voluntário nas escavações no teatro em 2012. Só que nesses 2 anos não foram aceitos voluntários, porque já era um número grande.
então não podia aumentar ainda mais. Aí ficou só os alunos do curso mesmo. Mas foi possível. Foi. Mudou-se uma coisa ou outra, mas deu. Era muito álcool. Passava álcool em tudo. Não deu. Bom, Diego, muito obrigado. Eu te Valeu. agradeço pela fala, agradeço pela exposição, por poder estar juntos novamente Pois aqui. é. Quanto tempo. E eu espero que você possa voltar outras vezes, trazer mais coisas para Claro. o nosso laboratório, porque esses estudos eles vão continuar sendo desenvolvidos pelo Atro, né? Essa parceria vai se renovar com o Museu Histórico Nacional. Bom, que bom. A gente está agora vamos trabalhar com a parte do Tainacan, auxiliando a parte das moedas júlio-claudianas nesse primeiro momento, né? Agora repassando esses dados, trabalhando com a alimentação da base do Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro. Então, outras atividades, outras ações vão continuar ocorrendo a partir dessa. Então, sinta-se convidado para também participar. Diego, obrigado, pessoal. Daqui a pouco a gente passa para as outras atividades, hein? Diego, quer falar alguma coisa para encerrar? Só agradecer muitíssimo e dizer que estou aberto aqui a perguntas, a comentários, ao que for, né? Só mandar mail no chat, acho que vai ter também, onde quiserem. Completamente. Tchau, tchau, pessoal. Até breve. Tchau.